Fala, corredores de plantão, tudo bem? É o seguinte, enquanto o Instagram está chamando a galera e o Andrei aí da Corrida Perfeita está entrando, já vou logo adiantando aí o tema para vocês, tá bom? Galera, o tema de hoje é o seguinte, como voltar a correr após a quarentena, tá bom? E temos aí um convidado super especial que é o Andrei. Enquanto o Andrei ele entra, eu quero saber qual é a sua dúvida relacionada à corrida de rua, gente. Entendeu? Já coloca aí de qual estado que você é, qual cidade que você é e qual é a sua dúvida. Que hoje a nossa live vai pegar fogo e vai pegar fogo bonito. Que nós convidamos aí o grande Andrei da Corrida Perfeita para trazer mais conteúdos aí para vocês. Que nós estamos numa nova fase, porque simplesmente a quarentena no Brasil ela continua ainda, mas nós simplesmente a maioria das cidades do Brasil está liberando a galera para correr. E nós precisamos oferecer informações para vocês, informações de qualidade, tá bom? Então já vai colocando aí da onde você é, qual é a sua dúvida sobre corrida de rua, como voltar a correr, se correr com máscara é positivo, é negativo, qual máscara você deve utilizar, também qual máscara deve utilizar, se corre na esteira, se corre na rua, se corre com aglomeração, sem aglomerações. Fala aí qual que é a sua dúvida, que hoje nós vamos tirar todas as suas dúvidas relacionadas à corrida de rua e vamos pegar fogo aqui no Instagram. Beleza, galera? Então, só esperar o André entrar aí, que ele já está entrando. Espera só mais um momentinho aí. Vamos lá, já vai. Espera aí. Aê, beleza. Já vai entrar, galera. Só dá um time. Tem uma aguinha. Já vai mandar o convite. Já vou adiantando alguns temas aí para vocês. Aqui, André entrou. Beleza? Já vai mandar o convite. Aí eu vou aceitar aqui, pessoal. Já vou adiantar alguns temas aí para vocês que nós vamos falar hoje, né? Aqui, visualizar. Vamos lá. Fala, Andrei, beleza? E aí, Júlio, tudo certo, cara? Não é boa? Como é que estão as coisas por aí? Maravilha. Tudo ótimo, cara. E você, como é que estão as coisas aí? Tamo aí, cabelo crescendo, vida correndo. Eu comprei uma maquininha, cara, pra Fica raspar mais aqui. prático, né, cara? Já tinha o cabelo mais baixo aí, é muito mais prático a máquina, não faz muita falta um barbeiro e tudo mais. Mas tá tudo certo, não tem problema Tá não. certo. Boa. E assim, primeiramente quero te agradecer aí, né, por É isso, aceitar o eu que meu agradeço o convite, convite, cara. tá? Para compartilhar aí mais conhecimentos para os nossos queridos aí corredores de rua e simplesmente a gente trazer, cara, o máximo de informação relacionada à corrida e quarentena, tudo mais para o pessoal aí, né não? Vamos lá, vamos bater um papo, trocar uma ideia aí. Vamos bater um papo qualificado, digamos assim, pra galera ir aproveitando ao máximo do que a gente puder colaborar, né? Tem sempre alguma Boa. coisinha que a gente pode acrescentar na vida das pessoas, né? As pessoas pegam o Sim. que serve, o que não serve e deixa de lado. Cada um na sua direção, né? É exatamente isso, cara, exatamente isso mesmo. E, Andrei, deixa eu te perguntar, cara, é, Pergunte. vamos lá, como é que tá aí na sua cidade para a galera a corrida? Que você está passando de informação para a galera correr na rua, ou simplesmente correr na esteira? O que você está passando para o povo aí? Vamos lá, Júlio. Isso é algo bem complexo, né? É sobre o Uhum. que eu passo para as pessoas. Na verdade, eu não posso passar nada além das diretrizes governamentais, né? Da Sim. questão dos decretos e tudo mais, do que é permitido ou o que não é o permitido. E dentro disso, cada um toma a sua escolha diante da sua consciência quanto ao que deve ser feito, né? O que pode ser feito. Aqui em Brasília, cara, a gente tem um decreto no qual todas as pessoas em locais públicos devem utilizar a máscara, né? Em locais Sim. públicos.
E não é algo excludente você não utilizar a máscara enquanto você está executando exercícios físicos. Atividades físicas, o exercício físico é fundamental para a saúde, para a sanidade mental, né, digamos assim também, para manter a imunidade em alta, né? Mas, por você vai executar esses exercícios na rua, você tem que utilizar a máscara. Então, não é algo, ao meu ver, opcional usar ou não usar a máscara correndo. Então, não cabe a mim falar para o cara, olha, você está correndo, não usa máscara, não tem ninguém perto de você, vai lá, abaixa a máscara para você respirar melhor, para dar o seu tiro. Bom, se ele fizer isso, ele está desrespeitando a lei. Quem sou eu para indicar alguém desrespeitar a lei? Mesmo em questões sanitárias que você não precise, você não tendo ninguém por perto, você estando em local aberto, você não vai contaminar ninguém, ninguém vai te contaminar, mas tem uma regra. Então, cada um dentro da sua mentalidade executa o que acha mais interessante. Eu não vou pedir para ninguém desrespeitar a lei. E até mesmo nessa posição, Júlio, eu sou um pouco mais comigo mesmo, tá? Um pouco mais severo. Eu não tenho corrido do lado de fora, na rua, aqui pela cidade. Eu tenho praticado só a minha bicicletinha dentro de casa, fazendo os exercícios dentro de casa também, porque eu vejo esse momento como muito mais momento da gente manter a saúde, se manter saudável, para passar esse momento que é um momento bem difícil, do que realmente a gente pensar que está tudo certo e aos poucos vai relaxando aqui ou ali. Mas cada um tem uma relação diferenciada com a corrida. Então, muitas vezes o cara tem uma necessidade profunda de correr, de ter que sair, de ter que ir para a rua. Eu não sei qual é a situação na casa de cada um sabe onde o seu calo aperta, então cada um toma essa decisão. E o que eu recomendo sempre é que as pessoas se mantenham em movimento, estejam em forma, né, digamos assim, se mexendo, nem que seja naquele mínimo de 150 minutos semanais que a OMS preconiza, né, para questões de saúde, manutenção de uma boa saúde. Então, essa é a base para mim. Agora, se você quer treinar de uma forma mais intensa, se você está afim de ganho de desempenho, de performance, eu não faria isso, né? Porque, até mesmo porque a gente não tem uma prova-alvo em frente, logo ali, não tem para onde você fazer esse planejamento certinho. Pô, é quando? Ah, em dezembro? Não sei se vai ter prova em dezembro. Ah, eu não sei se vai ter prova em agosto. Então, é mais legal, ao meu ver, é mais legal você manter a saúde, se manter tranquilo, pensar em fazer uma boa base, fazer um bom trabalho de força, um bom trabalho de coordenação muscular, muito mais do que trabalhar grandes volumes e grandes intensidades para melhora de performance por agora. A partir do momento que você tiver uma data ali de uma prova que você queira fazer, ou um TAF que você tem que realizar, eu não sei qual seria o objetivo do atleta, do corredor, aí você começa a fazer um planejamento mais, digamos, disciplinado, intenso e com um volume maior. Por enquanto, mantenha a saúde, se mantenha são, se mantenha vivo, que daqui a pouco tudo volta ao normal, nem que seja um normal um pouquinho diferente, mas daqui a pouco a gente está competindo de novo, ombro a ombro, aí nas ruas. O importante é a gente estar vivo, e quanto mais gente, ao meu ver, esteja vivo até lá, melhor vai ser. Então a gente vai mantendo. A minha recomendação é basicamente essa. Desculpa, eu já tenho me delongado muito. Mas o que é permitido na sua cidade? Na sua cidade pode correr? Não pode correr? Tem que ficar em casa? Tá lockdown? Não tá lockdown? Como é que tá o negócio? Qual é a situação que tá aí na parada? Então vai lá e faça. Pode? Pode. Você quer? Quer? Você deve? Não sei. Isso aí é com você. Você é que vai definir isso. Eu não sou aquele cara, nem quero ser aquele cara que não é, vai sair de casa, não faça isso. O que eu acho que tem que ser feito, eu faço comigo mesmo. O resto... Faz aí a recomendação, né? Que cada um dê seu cada um e cada um no seu objetivo. Não, concordo plenamente que, inclusive, aqui em São Paulo, por exemplo, a galera sim, já está estudando a possibilidade de abrir alguns estabelecimentos com horário reduzido, ou outros estabelecimentos são abertos, mas todo mundo é obrigado a sair com máscara. Exatamente a mesma coisa. Saiu sem máscara, multa, né? Então, assim, se você, corredor, não importa totalmente contigo, quer correr, o que a cidade está pedindo? Utilize as máscaras. Ponto. Não tem que falar, assim, entendeu? Porque você acaba colocando em risco a sua saúde e a saúde de outras pessoas, né? Mas aqui, infelizmente, a gente vive num país onde que uma lei pega ou uma lei não pega, né? E, infelizmente, uma lei só pega quando ela pega de jeito no bolso, né? Quando as pessoas ficam revoltadas de estarem sendo cobradas. Isso é uma besteira. Mas você vê que as coisas só mudam assim, os hábitos só são mudados assim. Enquanto a gente tiver pessoas, sei lá, líderes, os nossos líderes, não querendo usar
a máscara, então não nos dando exemplo, a gente sempre tem uma desculpinha ali para, eu não preciso seguir tanto essa regra não existe tanto. Olha lá o tanto de gente que tá na rua sem máscara e eu vou ficar de máscara, eu sou trouxa. Aí fica aquela pressão social no ambiente ali na cabeça do cara para ele não fazer o certo, não fazer o que deveria ser o certo, né? E muitas vezes é aquele problema, né? Pô, só eu sou multado, os outros não são multados, e o cara já se revolta com a regra que era para ser legal, né? É que nem foi um bom tempo, né, cara? A questão do uso do cinto antes dele ser obrigatório. Pra galera agora de 20 anos, não sabe nem o que é isso. O pessoal mais novo aí, mas acho que a galera da minha idade, da sua idade, sabia que quando teve que começar a usar a regra, a punição do cinto, todo mundo reclamando. Aí depois começou a virar um hábito. Roupa. Exatamente isso. Tinha desculpa pra tudo, cara, mas é tudo uma questão de hábito. A gente vai se acostumando, a gente tem que ir se policiando. Até mudar o hábito demora um pouquinho, incomoda, tem alguma coisa diferente, né? E o uso da máscara é a mesma coisa, essa questão da distância social, o uso de álcool, manter as mãos higienizadas, né? Que vai fazer um bem danado se a gente aprender a se manter mais higiênico, digamos assim. Inúmeras doenças vão deixar de acontecer, de afligir a galera se a gente ficar mais limpinho. Exato, porque diversas doenças são transmitidas por falta de higiene. Você acabou de falar isso, super bacana. E uma coisa que você falou que eu achei muito bacana também, para deixar claro para a galera, já que nós não temos nenhuma prova, trabalho de base, entendeu? Trabalho de base que é muito importante para os corredores de rua. Já que você é o convidado, eu vou fazer todas as perguntas para você, tá bom? Algumas eu posso responder também para não ficar chato para algumas pessoas. Explica para a galera o que é trabalho de base, André, na corrida de rua. Bom, quando a gente fala de base, é realmente isso, né? É base. É o que dá fundamento, vai o tijolo mais forte para sustentar todo o resto, né? É a sua coluna ali para sustentar tudo. Então, quando a gente pensa na corrida, o que é básico para a corrida? Bom, há um tempo atrás, para muitas pessoas, o trabalho de base era um trabalho cardiovascular, né? Então ele tinha que desenvolver um bom potencial cardiorrespiratório, tinha que desenvolver um bom VO2, para depois ir desenvolvendo velocidade, ele desenvolvia volume, aí depois dentro desse volume ele começava a desenvolver intensidade. Existem várias maneiras do treinamento da corrida para visualizar isso. A meu ver, eu não sei muito bem se é o seu, Júlio, o trabalho de base para mim é o movimento, é a força. É o que estabiliza o seu corpo, né? É você ter uma boa percepção do movimento, é você ter justamente os parâmetros necessários para você se deslocar sem você se machucar. É você ter uma boa coordenação motora, é você ter uma boa consciência do movimento e você ter a força para sustentar o seu corpo durante esse processo. Então, nesse trabalho de base, um trabalho de força, e claro, a gente não pode deixar de lado a construção do condicionamento cardiovascular, né? A gente vai ganhando essa questão do volume, a gente vai ganhando essa resistência cardiorrespiratória, mas a gente não pode deixar de ganhar ao lado também essa resistência muscular localizada, para que você consiga ficar sustentando o seu corpo, né, ao longo daquele tempo que você gostaria de sustentar a intensidade daquele exercício. Porque a gente não pode deixar de sincronizar o coração, o cardiovascular, com a sua força de sustentação, né? Não é só o transporte do sangue chegar lá com o oxigênio necessário para o seu músculo. Você precisa da contração muscular que permite essa ação da sustentação, da manutenção da sua postura, da absorção do impacto no chão de maneira eficiente. Sendo assim, você precisa preparar o seu corpo para conseguir alcançar grandes volumes de treinamento e grandes intensidades. Eu me delonguei muito, Júlio, mas eu consegui falar aqui mais ou menos o que seria, ao meu ver, um trabalho de base. Tá? Não, você explicou super bem, acredito que ficou claro para o pessoal, né? O trabalho de base, eu trabalho da mesma forma que fortalecimento muscular, técnicas na corrida e velocidade no início. Isso. E se a gente for mais longe assim no trabalho de base, quando a gente fala de base do atletismo, base do desenvolvimento do padrão de movimento, dessa habilidade que é a corrida, né? Porque como todo esporte, né, a corrida é uma habilidade, né? Esse movimento no qual você tem que
você tem que executar durante a sua corrida é uma habilidade. A execução da flexão, da extensão do quadril, o apoio do pé no chão, tudo mais. Quando a gente fala de corrida de rua, é um pouco menos do que corrida trail run, ou até mesmo na corrida no sprint, no qual você tem que, nas corridas mais curtas, né? 100, 200 metros, no qual você tem que desenvolver uma boa coordenação do seu corpo inteiro, né? Então, dentro dessa questão de trabalho de base, o ajuste do movimento é fundamental. Você ter um bom movimento, um movimento alinhado ali, para depois você começar a botar mais potência, botar mais carga, botar mais volume. Então, dentro disso, o trabalho de base é você ter a perícia da execução do movimento, né? Então, sendo assim, lá de trás, lá embaixo, depois você começa a trabalhar com mais carga, mais volume. Que é algo que você, em outros esportes, você vê muito fácil isso com a própria natação, né? Qual que é o trabalho da escolinha, na base? O que o cara faz? É o movimento, a repetição do movimento, o tempo inteiro, né? É porque na natação, se o cara não nada direito, ele afunda, né? Afoga. Na corrida, todo mundo corre. Ele com 2 anos já tá todo mundo correndo. Né? Exato. Eu falo brincando que a corrida de rua, ele é um esporte muito antigo, só que um esporte muito novo. Porque é o seguinte, que a ciência ela sempre está mudando, sempre... os técnicos de corrida, eu, você, ou os técnicos estão trazendo novas informações para a galera, e muita gente, né, não tem acesso a esse tipo de informação agora, está tendo, porque a internet facilita muita coisa. Sim. E para muitos corredores, eles acreditam o seguinte, que para melhorar a velocidade, o volume da corrida, é só correr. Não é só calçar o tênis, tem um trabalho de base, no trabalho pré-competitivo, competitivo, fortalecimento, técnicas, e isso que você falou, a questão da técnica, né? Porque para você... Pode falar. Não, é porque esse é um tema complicado, né? Quando a gente fala de corrida, porque ainda mais com esse nome que eu inventei para o meu método e tudo mais, né? Corrida perfeita. A negra fala, não, é desse jeito que tem que correr, assim que é o certo, ou não, tá errado. Olha lá, o carinha correndo é diferente do que ele tá falando, que corre, o cara tá conseguindo. Porque quando a gente acaba batendo muito na questão da performance, né? Porque acaba que a gente aprende sempre com os campeões. Quem foi o campeão? Como é que o campeão fez? O que ele executou, né? Então, a performance vai muito além de simplesmente o movimento, né? O movimento na corrida é um ponto. Aí você tem o treinamento, volume, a intensidade e tudo mais. Aí depois entra nutrição, descanso, preparo mental do cara, para ele conseguir, nesse ponto, conseguir chegar lá, né? Aí outra coisa que a gente vai pensar é a longevidade sobre o esporte, né? Quanto tempo esse cara dura executando isso, né? É que nem a gente vê até no próprio futebol, que os caras duravam muito pouco, aí depois foi se desenvolvendo o treinamento, foi se estudando e cada vez mais os jogadores conseguiram alongar na vida, né, digamos assim, do esporte. Tem gente agora, até hoje, acho que o Cristiano Ronaldo está com 34 ou 36 anos, por aí. O Dani Alves, por exemplo. Dani Alves. Que os caras já tinham se aposentado. E isso aconteceu muito com a corrida, vem acontecendo porque cada vez mais a ciência vai estudando sobre o movimento, vai estudando sobre as questões lesivas, né? O que gera a lesão além da questão da performance. Não é só copiar o atleta XY ali, do que ele fazia, que isso talvez não dê certo. Porque os princípios em si do que acontecia na corrida não se tinha uma profundidade muito grande sobre o que estava acontecendo ali. E até hoje não se sabe ainda, não se tem o segredo, né? Ah, é aqui que é a caixinha do sucesso. Tanto que se a gente pegar os dois maratonistas mais rápidos, eles treinam de maneira diferente. O Bekele e o Kipchoge, eles treinam de maneira totalmente diferente. Mas tá 2 segundos um do outro. Aí você vai falar, não, o Kipchoge que é melhor. Não, o Bekele é melhor porque o Bekele bateu os recordes nos 5 e nos 10 mil nas Olimpíadas, o Kipchoge não conseguiu a medalha. Bom, cara, os caras chegaram lá. O que eu parei para pensar, né, dentro da questão da corrida perfeita, da metodologia para ser criada, é que a corrida não havia uma metodologia, né? Eu chegava para os caras e pensava, cara, como é que você treina a corrida? Ah, é correndo. Peraí, cara, não é só correr, né? Não é só você treinar o coração, não é só treinar isso. Por que em outros esportes a gente treina o movimento, a gente para pensar no corpo, em preparar o corpo para a atividade, mas e na corrida você só treina correndo, né? Então, era justamente fragmentar um pouco mais esse macro que era a corrida para tentar desenvolver as potencialidades ali no seu micro, né? Na entrada do pé, o que está executando com a entrada do pé, o que está a ação do quadril, como é que faz isso, como é que faz aquilo, o posicionamento do corpo. Uma análise que muitas vezes as pessoas deixavam de lado, porque simplesmente, não, eu tenho um campeão aqui, tá tudo certo. Não tinha um explicadinho. E até mesmo porque a corrida é tão complexa nesse sentido de que
são várias cadeias trabalhando ao mesmo tempo, que se você isola um simples ponto, você não consegue explicar o todo. Então, a própria questão da entrada do pé, você via os estudos, até hoje ainda não se tem um estudo, né, que fale qual que é a melhor entrada do pé, a menos lesiva, porque simplesmente os caras isolam o pé e não colocam em relação ao centro de massa. Onde é que está o centro de massa e a entrada do pé? Se entrar com a ponta de pé ou retropé, a física explica isso, mas os caras ainda não conseguiram cientificamente, porque não conseguem ter a reprodutibilidade. Eles não conseguem reproduzir um corpo fazendo outro corpo fazendo igual, outro corpo fazendo igual. Tem sempre um ângulo de diferença e não pararam para analisar isso, ainda não conseguiram fazer isso. Ou simplesmente não fizeram a pergunta, né? Você chegou num ponto interessante, que no ano passado, 3 referências da fisioterapia vieram para o Brasil. A Ryan Davis, o Brian e o Powers. Aí, em agosto, né? E aí o que foi louco? Tipo, cada um defendendo a sua... A Ryan defendendo, para quem não sabe, pessoal, médio pé, correr com o pé chapado, tá bom? E além de correr com o pé chapado, corrida descalço. O Powers defendendo entrar com o calcanhar, tá? e fazer uma leve inclinação do tronco em relação ao quadril. E o Brian só para tirar a carga do joelho, porque ele fez um estudo que com uma leve inclinação diminuiu o torque rotacional no joelho. Porque o grande problema do cientista é que fora o que ele analisou ali, ele não consegue falar mais nada. Não, eu olhei aqui e não tem mais nada. Ele não tem esse negócio de experimentar, de sentir, de perceber o movimento, do que está acontecendo. Não, eu consigo comprovar? Não consigo comprovar com o número, então esquece. Deixa isso de lado. Não, e tipo assim, os 3 estão certos? Não. Os 3 estão errados? Não. Você entendeu? Que eles estão cada um comprovando o artigo que ele estudou. De acordo com o artigo que ele estudou, é aquilo que fala. Pronto, acabou. Então não tem muito o que falar, né? Mas se você chega com uma simples pergunta, porra, mas Paulo, e se eu ajustar esse ângulo aqui e conseguir trazer esse torque, o centro de massa para frente, será que eu não vou diminuir o torque rotacional? Será que eu não diminuo a carga na entrada do pé? Essa pressão não vai ser menor? Ele, não sei, eu não estudei. Ele nem nem quer nem saber se a possibilidade existe, sacou? Exatamente. Eu tive minha primeira encrenca com um PhD desses, foi o Powers, não foi o Powers, não. Ele era na época de força. Ele tinha um livro de treinamento de força muito bom. Eu esqueci o nome dele. Ele estava falando sobre hipertrofia, sobre os treinamentos de hipertrofia. Eu falei, cara, mas e se a gente diminuir um pouco o treino aqui? Será que não vai otimizar isso aí que você está querendo do treino metabólico e tal? Eu não sei. Não foi o que eu vi. Vai lá e faz a pesquisa, meu irmão. Exato. Ele fala, não, talvez seja. Cara, não sei, foda-se, não pesquisei isso, só posso falar o que eu estudei aqui, que é isso, sacou? Então, o que eu estudei é isso. Então, muitas vezes, quando você vai conversar com doutores, o Kramer é outro, mas o Kramer não estava nesse estudo, não era ele não, Paulo. Não. Aí, o Kramer tem um estudo bem bacana sobre o custo metabólico da corrida. Então, aí, cara, aí você vai conversar com um cara que não corre, sacou? Que não pratica, porque a corrida, a ciência, ela vem depois da prática, entende? Você não vai conseguir nunca cientificamente explicar a prática. Você tem que praticar e depois a ciência vem atrás para explicar por que aquela prática deu certo. E é assim que funciona, é assim que a ciência vem vindo ao longo dos anos, tentando explicar o porquê de cada coisa, né? Mas, infelizmente, a gente não tem como acompanhar, mas muitas pessoas preferem ficar fixas no que a ciência está falando, né? Qual é o respaldo científico, e esquecem um pouco das possibilidades. Existe essa possibilidade. Bom, tem esse parâmetro aqui que é interessante, o potencial elástico. Cara, quando a gente fala de entrada de calcanhar, foi a primeira coisa que me vem na cabeça, assim, isso há muito tempo. Foi um doutor que eu fui conversar com ele, né, justamente sobre essa questão de entrada de pé e tudo mais. E ele defendia que não havia nenhum estudo falando sobre isso. Eu falo, cara, mas e sobre a questão do potencial elástico, né? Quando eu começo a entrar de retropé, eu deixo de trabalhar o potencial elástico do meu tendão do meu tendão calcâneo e da minha panturrilha. Então eu deixo de trabalhar essa energia grátis que, fisiologicamente, biomecanicamente, ela é explicada por conta da alavanca do tornozelo. E se eu não estou apoiando o meu pé ali, eu deixo de utilizar essa energia. Mas você sobrecarrega o músculo que não. Pois é, mas essa questão de sobrecarregar músculo e tendão, você gera uma adaptação. Você vai lá e bota uma carga que o seu músculo vai gradativamente, supercompensando, ele vai conseguir absorver toda a carga, se você fizer um treinamento certinho, respeitando o volume, a intensidade, fazer os ciclos que você tem que fazer.
você vai deixar de aproveitar isso porque você não quer mudar o seu movimento, porque você tem que pensar, porque você aprendeu que vai correr de retropé, porque a corrida de retropé ela vem muito mais numa caminhada, numa postura equivocada da caminhada, de você achar que correr é caminhar rápido, né? E aí você corre sentado, você não ajusta o seu corpo e fica muito mais difícil de você começar a correr de médio pé, trazer esse pé para baixo, correr desequilibrado, né? Porque não adianta, se você não desequilibrar o seu corpo, dificilmente você vai conseguir correr, né? Você não se desloca. Você não vai se deslocar, então você vai ter que fazer exato, força. É um todo, então você não pega desequilíbrio, você não pega lá embaixo. Ah, o cara é verdade, não falam do potencial elástico, voltando lá pro doutor, lá, num curso que eu fiz com ele. Ele é verdade, tem isso, né, Andrei? E aí? Cadê o estudo falando sobre isso, para otimizar isso? Porque a gente tem os tecidos plásticos e os elásticos. A gente sabe que o osso se adapta de uma forma muito mais difícil do que músculo e tendão. Tendão é um pouco mais porque ele é menos irrigado e tudo mais. Mas o músculo tem uma adaptabilidade muito melhor. Então, na hora de você escolher quem você quer sobrecarregar, você vai querer sobrecarregar o seu osso ou vai querer sobrecarregar o seu músculo? Eu acho que essa pergunta é simples de se responder, né? Só a tecla SAP, que você está falando de potencial elástico, para quem não sabe, tá, gente? Imagina o elástico, simplesmente você estica, armazena energia e solta, você entendeu? Para a corrida isso é muito importante. Algumas pessoas defendem o médio pé, até o antepé, por conta da sobrecarga no joelho, só que quando você pisa no joelho, deve ter visto algum vídeo do Andrei, algum vídeo meu que fala sobre a questão da pisada, você pisa, se o joelho ele fazer uma rotação interna, ou seja, ele entrar ou sair, você pode aumentar a sobrecarga dele de uma forma lateral, gerando lesão. Mas na frente, não tem problema. Aí alguns profissionais, o Andrei, eu, ou outros profissionais, eles pensam se dá para alterar ou se não alterar a biomecânica. Prossiga. Então aí. Eu falei a tecla SAP, que você está falando potencial elástico, pô, a galera não sabe. É que existem alguns ajustes do seu corpo, por exemplo, a maneira como você vai apoiar o pé no chão, né? Se você apoia o pé no chão já com a carga toda, seu joelho está estendido quando você apoia o pé no chão, você não vai conseguir dissipar essa energia, né? Trabalhando o seu quadríceps, trabalhando o seu quadril para absorver esse movimento, né? Se você entra com a perna durinha, reta, assim, você pode entrar de médio pé, retropé, qualquer pé que for, que isso aqui vai impactar no seu quadril aqui, no seu joelho, porque o impacto, cara, ele vai sempre existir na corrida, isso é fato. É bater, pum, bateu, vibrou ali, e a maneira como você vai dissipar essa vibração pelo seu corpo é que é o grande barato do negócio, né? Porque o que acontece com o impacto com essa vibração? Ou ele vai deformar ou ele vai deslocar, beleza? O impacto faz essas duas coisas, ou ele deforma ou desloca, ou então as duas juntas, né? Que seriam três. Ou deforma ou desloca, ou então deforma ou desloca, os dois juntos, sacou? Então, qual que tem a maior capacidade? É o seu osso ou o seu músculo? E para você deformar o seu músculo, você vai ter que trabalhar suas articulações, né? Porque você vai ter que ter movimento articular, né? Quem vai segurar a articulação é o músculo. Então você precisa estar ligeiramente flexionado para você não gerar um bloqueio na sua articulação, porque a energia vem daqui. Se você tiver com o joelho flexionado aqui, essa carga que seria reta, ela vai ser segurada aqui para esse outro vetor aqui, que tem um músculozinho aqui, no caso o quadríceps, que vai segurar esse movimento. E aqui em cima, como a carga está aqui, se você tiver com o bumbum para dentro, digamos assim, né, com assim, uma pelve em retroversão, você não vai ativar o seu glúteo para absorver isso. Então, mais uma vez, a energia passa reta assim, pela sua coluna, além de botar uma carga muito grande no seu joelho. E que, de certa forma, isso é simples, onde a física, a biomecânica, os vetores de força que você vê da força de reação do solo vão passar pelo seu corpo. Então, isso em números é facilmente explicado, né? E na prática, que é o melhor, quando os números ficam complicados, é você perceber isso na prática. É você praticar isso, praticar o deslocamento, a ligeira flexão do seu joelho, né? Aí o cara vai lá e reclama, pô, mas eu senti muito minha panturrilha. Claro, você não usou essa panturrilha na vida, né? Mas é só ir com calma que daqui a pouco você vai fortalecendo essa musculatura e tá tudo certo. E só deixar um negócio claro para todo mundo também, né? Que o Andrei está falando essa questão da biomecânica. Gente, se você for fazer uma análise biomecânica com o Andrei, comigo, com outro profissional, é interessante diminuir o volume da corrida. Não dá para você faz análise da biomecânica, fazer exercícios educativos para corrigir sua biomecânica
e fazer com volume alto, você vai se machucar. Porque simplesmente você vai estar ativando uma musculatura que você não está acostumado, foi exatamente como ele falou, do glúteo, e aí o da panturrilha, aumentou o volume com uma biomecânica completamente diferente. Meu, lição certa. Isso é batata, entendeu? Então isso a gente... E esse é um dos grandes pontos para quem não defende a alteração do padrão de movimento, né? Muita gente não defende a alteração do padrão de movimento. Uma das coisas que me dá mais agonia em academia, quando eu ia assim, que eu dava personal, era corredor treinando fortalecimento do tibial anterior para parar de doer a canela, né? Fazia lá flexão plantar, aí o cara ficava se matando de fazer aquele exercíciozinho, o professor do lado, né? Passando, o professor de corrida dele. Aí eu ia ver o cara correndo, o pé tava entrando lá na frente, um tênis muito macio, estressando o tibial anterior do cara o tempo inteiro. E o cara fortalecendo que nem um doido lá. A canela já tava desse tamanho aqui, um talo de tibial anterior ali, pronto para dar uma canelada na palmeira ali, que nem o Van Damme. O Van Damme. Mas não parava, não para de doer, cara. Porque Dragão branco. Na verdade é kickbox e lutador sem lei, né? Eu lembro. Não é do Dragão Branco? Não, foi os dois. Foi os dois, pô. Os dois ele quebrou a palmeira. Pô. É isso mesmo. Pois é, cara, mas porque o que acontece? A lesão basicamente o seu corpo não aguentou aquela carga que você botou. Você não estava preparado para fazer aquilo que você fez. Pronto. Cada padrão de movimento gera um estresse diferente no seu corpo. Você pode querer mudar o seu padrão de movimento para gerar outro tipo de estresse. Aí você fala, que nem eu falei agora há pouco, quero botar um estresse maior na minha panturrilha ou não? Não, eu prefiro correr aqui com o calcanhar, botar um estresse no meu tênis e tudo mais. Não quero mudar padrão de movimento, não. Esse negócio de mudar padrão de movimento é hábito. Eu tenho que pensar demais e pensar cansa, cara. Eu já tenho que correr, então eu tenho que ficar pensando. Ih, rapaz, isso cansa demais. Então o cara não quer, simplesmente não quer. Eu falei, cada um se liga de uma forma com a corrida. Porque não existe correr errado, ok? Não existe correr errado. Porque correr é você se deslocar com um pé depois outro, uma fase aérea no meio do caminho, né? Só um contato de cada vez, de um ponto A ao ponto B. Pronto, acabou. O cara pode fazer isso até dando pulo, né? Ele está correndo, não tem errado. Ele executou a tarefa, saiu do ponto A e chegou no ponto B. Agora, se isso pode gerar uma sobrecarga muito grande no corpo dele, são outros 500. São outros 500. E deixar claro assim para vocês, quero mudar a biomecânica, vi algum vídeo falando que entrar com o médio pé, sempre consulte um profissional, entendeu? O profissional, ele estuda, ele trabalha com isso, e ele sabe investigar em qual momento deve ou não mudar sua biomecânica. Porque, vi lá o Kipchoge correndo com o braço torto, girando o tronco, vou correr igual. Não, entendeu? É uma particularidade dele, é uma vivência dele, entendeu? E eu acho que mais do que aceitar cegamente é você entender, que foi isso que eu quis fazer com o método Corrida Perfeita. Muito mais do que falar, olha, faça isso ou faça aquilo, você escolhe o que você quer fazer, mas se você fizer isso, acontece isso. Se você fizer aquilo, acontece aquilo. Aqui você gera um certo tipo de adaptação, o outro você gera outro tipo de adaptação. Então você escolhe. A independência é de quem quer correr, de como que você quer correr. Então você escolhe. Se achou mais legal correr assim, mantém. Você vai correr desse jeito? Então é interessante você trabalhar o fortalecimento aqui, o fortalecimento acolá, porque senão você pode acabar gerando uma sobrecarga, né? O seu descanso, né? A dor do dia seguinte, digamos assim, é que vai dizer o que está acontecendo no seu corpo e onde você tem que trabalhar, né? Então, eu acho que o conhecimento ele é libertador, né? Então, quanto mais a pessoa sabe sobre o que está acontecendo, menos ela fica na mão de um profissional que vai falar, né? Faça isso ou faça aquilo. Tem gente que gosta disso, né? Não quer aprender, eu só quero fazer. Vai lá e faz. Mas eu acho que essa pessoa cada vez mais ela fica mais suscetível, porque existem bons e maus profissionais em todas as profissões. Então, existem pessoas preparadas e pessoas despreparadas. Não é só porque a pessoa tem uma chancela, que é o padrão, né? O mínimo é a chancela de educação física para o cara poder prescrever o exercício, é que ele possa ter realmente o conhecimento sobre tal. Então, o que eu sugiro sempre aos atletas é questione o seu professor, porque o professor não está lá só para passar, só para treinamento. Um professor está para ensinar, e você é um aluno, então vamos ensinar sobre movimento, sobre treinamento, e que isso gera independência nas pessoas para tomarem as suas decisões.
Uhum. E você tocou num ponto que eu estava pensando aqui, estava me falar, que é super interessante. Na verdade, gente, o que a gente precisa entender é que nós não corremos com o corpo. Uma parada meio louca, para quem nunca ouviu isso. A gente corre com a cabeça, gente. Então, a corrida, nada mais, nada menos, e desde o início do seu trabalho de base, você faz o quê? O trabalho de fortalecimento muscular, você faz o trabalho de correção da sua biomecânica, se precisa ou não fazer, você monta, conjunto com o seu professor, a sua periodização, que é o seu planejamento de treinamento, e tudo isso requer o quê? Um hábito. Você entendeu? E todo e qualquer hábito, ele é construído. Aí o professor ele te ensina novos hábitos, a partir do momento que o professor te ensina novos hábitos, esses novos hábitos irão construir você. Entendeu? Então, essa que é a pegada. Então, assim, sempre, exatamente o que o André falou, questione o seu professor. Se o seu professor ele não está te ensinando novos hábitos, procure um outro profissional que seja capacitado para te ajudar. Sempre assim. E eu acho também que o ponto não é nem esse de ele não estar gerando novos hábitos, porque se o profissional não estiver te gerando confiança sobre o que ele está te passando, que é o grande ponto, você não vai seguir o que ele está falando para você fazer, então não vai dar certo, simplesmente não vai dar certo. Você tem que confiar no profissional que está te acompanhando. Essa que é a grande verdade, né? Para você ter o sucesso. Porque o que a gente também vive, e a gente não pode botar tudo nas costas do professor, é que muitas vezes o aluno também não segue o que o professor fala, né? Aí o aluno vai lá, pô, fiz tudo certinho, então? machuquei. Aí você fala, pô, mas fez mesmo? Aquele dia que eu falei pra você descansar, você descansou? Ah, descansou. Né? Mas aí você fica na sorte. É o que eu falo muito para alunos meus quando começa a fugir da planilha, assim, olha, a gente tá ficando na mercê da sorte aqui, cara. Se você tá fazendo as coisas que eu não tô controlando, que eu não tô sabendo o que tá acontecendo. Se você fizer o que eu pedi para você fazer, beleza. Dando certo, dando errado, a culpa é minha, beleza? Beleza, então confia, vamos nessa aí que vai dar certo. É exatamente isso, porque tem diversos tipos de alunos, né? Tem aquele aluno que é Caxias, você fala, não, corre 31 minutos, ele corre os 31 minutos. E tem aquele aluno do chorinho, né? Você colocou 31 minutos na planilha, ele vai, pô, consigo correr 40. Então, os que aprendem na base da porrada também. Se machucou 3 vezes, e aí vai... Entendeu? Por isso que é tão importante o contato muito próximo do treinador com o aluno, né? De estar sempre fazendo as correções e os ajustes necessários, as explicações. Aí, ó, não é interessante aqui você treinar, porque muitas vezes a base do treinamento não é só o treinamento em si, né? Você tem o descanso. Tem muita gente que quer treinar que nem atleta profissional, mas não quer descansar que nem atleta profissional, né? Porque isso tem que ser levado em consideração. Então, muitas vezes o cara, porque vai numa balada, então trabalhou até tarde, quer acordar no outro dia seguinte, ao invés de dormir, que seria o interessante, o cara vai lá e vai pro treino, fazer aquele treino de tiro, bota uma carga, onde muitas vezes era interessante ele estar descansando, onde isso pode gerar um estresse excessivo nele, até um overtraining que pode acontecer, ou então simplesmente o cara pode se lesionar no treinamento, porque o corpo dele não estava preparado para aquele treino. Então toda a relação atleta-treinador tem que ser bem próximo para fazer todos esses ajustes, né? E o cara tendo consciência sobre isso, o próprio aluno, o atleta, o professor conseguindo explicar essa situação para ele, das variáveis dentro do treinamento, ele vai ter também a noção de que, pô, tem que tirar o pé aqui, não tem que acelerar agora, é melhor descansar. Então, o que eu falo é consciência, é conversa, é conhecimento que a gente sempre está trocando. É muito... o professor tem que fazer o papel de educador, né? O aluno tem que entender isso. Entendeu? É o professor, né, cara? É o professor. Ele está me educando, entendeu? Está me educando, está me mostrando o caminho das pedras para que eu possa simplesmente performar. E todas as perguntas que eu vi que a galera está falando sobre lesões, gente, exatamente aquilo que o André falou. As lesões, elas acontecem por sobrecarga. A maioria das lesões da corrida de rua, elas acontecem simplesmente. Você coloca uma carga no seu joelho, na sua canela, no seu quadril, na sua lombar, e a sua estrutura ela não está simplesmente apta a receber toda essa carga. Com isso, ela sofre o que? Uma sobrecarga. Ou seja, vem uma inflamação, pode gerar uma pequena fratura por estresse. Então, o que você precisa entender? Qual é a carga que você está passando no seu corpo? Simples assim. Se está fazendo um alto volume, se não está fortalecendo, desculpa, ou se simplesmente você está correndo tudo torto, tudo isso favorece na sobrecarga da sua corrida. Então, sempre que
investigue. Ah, teve uma lesão, parou de correr, vai voltar a correr, vai ter lesão novamente, porque você não investigou. Você atuou o quê? Na consequência, não na causa. A causa é mais importante do que a consequência. Sempre isso, né? Na verdade, André? Certamente, você tem que ter uma consciência. Não aparece uma dor do nada. É porque você gerou um estresse, você botou o seu corpo à prova de uma forma no qual ele não estava adaptado. Ou então você gerou um movimento no qual estressa aquela região. Isso acontece muito com as pessoas que ficam tratando só a lesão, né? E não a causa da lesão. É entrar no fisioterapeuta e voltar no fisioterapeuta. Entra no fisioterapeuta e volta no fisioterapeuta. Fica lá toda hora sendo liberado e voltado, sendo liberado e voltado, sendo que ele não vai na raiz, que pode ser muitas vezes o volume do treinamento, a carga como ele está sendo aplicada, ou então porque está estressando, o movimento, o padrão de movimento não está legal. Cara, eu tive na Conrads ano passado, e o papo no jantar de massa lá dos brasileiros, a maioria dos brasileiros, quantas lesões ele tinha tido até chegar na prova, sacou? Quem tava recuperando, entendeu? Cara, como assim lesão, velho? Você tá chegando aqui cheio de lesão, cara. Que isso? Parece que papo de corredor, na minha corredor, é da lesão que tá indo ou da lesão que tá voltando, né? É, um negócio louco assim. Não, parada louca, velho. Entende por que você tá se machucando, cara? Porque você acha que corrida machuca, tem que machucar. Não, você tá fazendo uma coisa equivocada, não é bem por aí, né? E Júlio, eu queria só lembrar o pessoal que está colocando um monte de pergunta aí e tal, tudo mais, que talvez não dê para a gente conversar tudo, porque é muita coisa, o assunto é muito vasto sobre corrida, que esse sábado agora a gente vai realizar um workshop, né, solidário no canal do YouTube do Corrida Perfeita, a partir das 3 horas, sábado, que aí vai ser um workshop que a gente vai falar todas essas nuances da corrida, falar de forma bem explicadinha. Eu vou colocar uma esteira lá, vou botar alguns vídeos para explicar para a galera de uma forma bem clara, tá? E como eu falei, é um workshop solidário, no qual a gente do Corrida Perfeita, a gente vai estar lá doando nosso conhecimento, nosso tempo para explicar às pessoas sobre corrida e para lembrar que estamos passando por um momento difícil, né? E que tem muita gente que está passando por um momento muito mais difícil do que o nosso. E que a gente vai estar compartilhando conhecimento e quem puder compartilhar com alguma quantia, algum dinheiro, entra lá no sorteio também que terá de tênis para quem ajudar esse pessoal, que a gente vai ajudar o pessoal do Pé Descalço aqui de Brasília, tá? Uma ONG que trabalha com crianças carentes, trabalhando com atletismo, para a gente fortalecer isso aí. E quem quiser saber mais, sabadão vão ser umas 3 ou 4 horas de aula direto. Ligadão ali com o Safadão, né? Ligadão com o Safadão, o pessoal já sai da corrida ali para curtir a live do Safadão lá. Galera, não perca, meu. Animal, esse animal. Eu vou estar lá só. Porra, show. Vai ser legal. Aqui, ó. Mas é uma pergunta aqui do Paulo Russo 2. Vale a pena mudar a biomecânica em caso de lesões crônicas, tipo uma condropatia avançada? Cara, aí é onde que eu acho que mais vale a pena você ajustar o seu padrão, né? Mas tem que ver em que momento você está, porque não adianta eu falar de ajustar ou ajustar, que tem que ajustar, mas eu não sei como é que essa pessoa está correndo, né? Eu não sei como é que está esse grau, essa lesão, mas muitas vezes a condropatia ela não é fator limitante para você correr. Talvez seja fator limitante para você correr 10 km abaixo de 30 minutos, que você vai ter que trabalhar uma intensidade muito grande, mas só para você se deslocar e você correr com segurança e saúde sem dor, com certeza não é. Mas tem que ver onde que você tem que trabalhar mais. Às vezes é um fortalecimento muscular que está faltando, é uma estabilização do quadril que também está faltando. Como é que está o seu movimento que pode estar sobrecarregando aí o seu joelho e a sua patela? Existem maneiras e maneiras de se ajustar isso para diminuir essa carga na sua patela, no seu joelho, tá? Então, galera, investigue sempre. Ó, porque aqui todo mundo está falando pergunta sobre lesões, que a gente entrou nesse assunto de lesões, mas é a dúvida da galera, né? Aqui, ó, por exemplo, ó, Serginho 600RR tem problema de hérnia de disco. Segundo o médico, agravou durante as corridas. Pode acontecer? Cara, pode, ainda mais dependendo da maneira como você corre, sacou? É porque o que acontece? A corrida vai gerar um impacto, certo? Impacto, a sua coluna está aqui, a sua hérnia está aqui, né? Você já deve ter calcificado a hérnia, não sei se houve a solidificação, né? Então você vai tendo a força de compressão, né, da sua coluna, do peso do seu tronco, impactando exatamente em cima do seu disco. A sua hérnia está ali, você pode cada vez comprimindo mais esse disco, eu não sei como é que está a situação dessa hérnia, né?
pode comprimir, e isso pode sobrecarregar ainda mais. Só que isso é muito mais agravado, principalmente por causa de um fortalecimento, uma falta do fortalecimento do seu core. Quanto mais fortalecido tiver ali o seu transverso para estabilizar a sua coluna, ajustar a sua coluna, né? Manter o seu corpo mais ereto, sem botar tanta carga no próprio disco intervertebral, você pode correr. Depende da maneira que você está correndo agora que pode ter gerado isso. Tem gente que tem uma oscilação vertical muito grande. Oscilação vertical muito grande tende a você aumentar a velocidade com que você bate no chão. Aumentou a velocidade com que você bate no chão, a maior é a força de reação do solo contra o seu corpo. Então você vai ter uma compressão maior no seu corpo, o impacto pode ser maior nessa força. Assim você gera uma carga maior ainda na sua coluna. Ah, eu não estou trabalhando no meu quadril lembra do absorver o impacto de dissipar essa energia? Se você não está trabalhando na musculatura desde lá de baixo, desde lá do arco plantar, cara, que o arco plantar dá aquela quedinha e volta, né? Aquela ligeira. Que aqui ele já está deformando. Seu pé deforma para dissipar a energia. Daqui a pouco é seu tendão, a sua panturrilha aqui, né? O tendão calcâneo e sua panturrilha, os gêmeos. Essa musculatura trabalhando também junto na articulação, dissipando a energia. Daqui a pouco vem joelho também flexionando um pouquinho, voltando com o quadríceps, depois vai para o quadril, até chegar lá na coluna. Dependendo se essa cadeia toda não está trabalhando certinho para ajudar a dissipar essa energia lá em cima, essa energia chega lá em cima muito mais forte. Então, tem muita coisa aí que pode acontecer para te limitar ou não esse exercício aí, esse estresse. Exatamente. Coluna. Ó, outra pergunta aqui do Carlos Faria Físio. Eu estava treinando 21 quilômetros, mas parei por conta dessa pandemia. E qual a dica para voltar aos treinos? Ele está totalmente parado? Parou. Eu coloquei, parei muito nesses meses por conta da pandemia. Então, provavelmente, eu acho que deve ter parado. Que ele não colocou se está totalmente parado. Porque aí tudo depende do momento que você está agora. Né? O interessante é voltar com uma atividade leve, não é para se fadigar nessa atividade inicial. Né? Primeiro, é interessante que você dê pelo menos um dia de descanso de uma atividade para outra atividade, sempre uma atividade leve, depois você vai gradativamente aumentando essa intensidade, esse volume. Né? E segundo o American College, para você respeitar ali os 10%, que isso também não tem muita base científica, é mais assim, para deixar todo mundo... Vamos na linha ali. Cara, é porque, cara, uma coisa que me deixa estupefato com a ciência, com os professores, uma coisa que eu aprendi na minha faculdade, é que a gente sempre deveria errar para menos do que para mais, né? Então, é você sempre manter a pessoa em segurança. Por mais que você não vai gerar aquele estresse que vai otimizar a performance dela, mas você mantém ela em segurança. Isso eu vi muito quando eu trabalhei com a terceira idade. E se for para errar, erra para menos, para você não botar em risco a pessoa. E hoje o que a gente vê é muita gente botando as outras em risco, sugerindo remédios que não têm eficácia, que não têm comprovação. Mas não, talvez funcione, vai que... Mas como assim você está botando alguém em risco, sem comprovação, pensando que vai ter? Não foi minha formação em saúde, não foi botar as pessoas em risco. É sempre melhor a gente prevenir, né? Então, não se coloque em risco à toa. Então, não precisa sair dando tiro. Meu irmão, tô de volta, maluco. Chegou. Chegou, segura. Que nem a galera dos bares, né? Abriu o bar, todo mundo. Aqui, ó. Irmão, acabou o mundo, meu. Acabou o mundo. Ombro, cerveja, me abraçado no barril. Calma, meu irmão, vai uma cervejinha, segurada. Distância, senão daqui a pouco fecha o bar de novo, como muitos ficam fechados aí. Né? Tem que ter consciência sobre a situação, é sempre melhor ir com cautela. Sim. Exatamente. Se for para pecar, pegue pelo excesso de cuidado, entendeu? Exatamente. Isso. Pegue pelo excesso de cuidado, vai na manha, relaxado e segue o barco. Então, várias perguntinhas aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. BFitG. Qual a dica para treinar na esteira? Pô, cara, sei lá. Pô,
Isso é muita coisa, velho. Vamos lá. A dica para correr na esteira é mantenha a postura na esteira. A dica para correr na esteira é bota um ventilador na tua cara, maluco, que você vai assar, maluco. Porque como não tem o vento batendo, não tem a circulação, então você vai esquentar. A dica maior é bota uma garrafinha de água lá, toalhinha para você não deixar aquele negócio todo melecado e um bom ventilador na cara. Mas o interessante para você pensar, eu acho que sobre a esteira e correr na rua, é que é diferente você correr na esteira e correr na rua, né? Porque na rua você tem um deslocamento horizontal, né? O seu corpo está em deslocamento, você está acelerando em direção, assim, digamos, perpendicular ou paralelamente ao solo, né? Na esteira não, você está equilibrado. Então, pela falta desse desenvolvimento do seu desequilíbrio, essa percepção no qual você está caindo, porque na corrida, na esteira, você está praticamente o tempo inteiro ali, só batendo o pezinho no chão, né, e se deslocando. Você pode botar ali, o que se faz muito nos estudos, é pelo menos colocar 1 grau de inclinação na sua esteira, tá? Para você pelo menos jogar um pouquinho o seu corpo para frente para simular um pouquinho do que seria a ação da gravidade na rua. E sendo assim, vento na cara, água do lado, toalha, bota Um bom, né? Uma boa série, um bom filme para se distrair. Né? Cara, mas saber que eu gosto de correr na esteira porque dá para pensar no movimento. Eu vou pensando no movimento, daqui a pouco a mente vai lá e viaja. Eu penso no quadril, na postura, no trabalho de braço. Aí daqui a pouco viaja, vai para outro lugar. Eu não posso ficar olhando para aquele relógio, né? Porque o segundo para demorar mais é o segundo da esteira. Aquele segundo que parece que cada segundo demora 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, aí 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 3, eu, porra, esse relógio é ruim. Aí você coloca a toalha lá, você tá correndo, nossa, já passou uns 30 minutos, passou 3. Aguenta, já tira a toalha logo. Uma dica bacana que acho que muito corredor iniciante não pensa é evitar, lógico, se você se sente totalmente seguro ou segura, né, para correr na esteira, evitar de segurar na lateral ou na frente da esteira, porque você não está treinando para correr com um carrinho de bebê ou com um carrinho de compras, entendeu? Então sempre aqui, ó, tá, atento no seu gesto motor da corrida, sempre isso. Aqui, ó. Júlio C. Gonçalves. Essa aqui é uma pergunta mega polêmica, mas a gente já falou, mas vamos retomar aí, né? Cara, tem medo de polêmica, não. Vocês podem comentar ao menos sobre máscaras na corrida de rua? Vai lá, Andrei. Uai, tem que usar, cara. Tem que usar. Se aí tiver o prefeito, o governador falou aí, ó, tem que usar a máscara quando estiver na rua, usa a máscara quando estiver na rua. Dificilmente você vai conseguir dar aquele tiro 100% lá do VO2, 110% do seu VO2 ali, que você vai puxar e, meu irmão, tem um pano na frente, né? Vai atrapalhar você respirar. Então, o interessante é que você escolha uma máscara que seja mais eficiente nesse sentido, que não grude na sua boca, e que você consiga, dependendo da sua, digamos, sudorese, né? Se você sua muito, você ter outra máscara sequinha para você poder utilizar e trocar, né? Para manter a segurança, a utilidade da máscara em si também, dependendo do volume que você vai treinar. No caso de você suar e deixar sua máscara molhada, toda vez que ela ficar úmida, é interessante você modificar essa máscara. E baixar a intensidade do treino, porque, quer dizer, baixar a intensidade do treino não vai baixar, né? Porque você está ali respirando com a máscara, o treino vai ficar mais intenso. O que vai baixar é a velocidade, né? A sua velocidade vai baixar, né? É mais ou menos isso. É trabalhar pela percepção de esforço, que aí da percepção de esforço você não tem muito erro. Uma parada interessante assim, galera, é o seguinte, correr com máscara vai atrapalhar a minha velocidade e tal. Mas vamos pensar o seguinte, a maioria das pessoas elas treinam hoje por conta de uma prova de corrida de rua. E dificilmente nós teremos uma prova daqui até dezembro. Acredito que até a São Silvestre está ameaçada, assim, porque a São Silvestre é a prova que bate 30 mil pessoas, fora os pipocas, né, que nós temos aí correndo na rua. Então, assim, a gente tem que pensar, tem prova? Não tem. Então, vale a pena o risco? Não vale. Então, vai correr na rua? Sempre máscara, utiliza a máscara mais confortável, exatamente o que o Andrei falou. Experimente várias máscaras e... Cara, e querendo ou não, como a gente já falou antes, né, Júlio? Tem ninguém na rua, tem que usar máscara. Cara, tem uma lei que fala para você usar máscara, né? Você tá na rua, tem que usar máscara.
É que nem que você não vai parar de beber só porque tem bafômetro, não tem bafômetro quando você vai dirigir, né? Você bebeu não é para dirigir, não é? Você não vai deixar de dirigir porque tem um bafômetro. Sabe? Mas a gente sabe que as pessoas se comportam de maneira diferente, né? Então, Sim, sim. cada um com a sua consciência que... a gente sabe. Você vai estar correndo cedo sem a máscara, o cara te pegar, ele vai te multar do mesmo jeito. Né? Ou deveria te multar se a lei funciona de verdade. Né? Mas que realmente, fisiologicamente falando, segurança de todos, não tem ninguém na rua, não tem por que usar a máscara. Né? Você está sozinho. Tanto que se você estiver na fazenda, com ninguém na fazenda, pô, não tem por que você usar a máscara. Né? Exato. Então, Andrei, vai dar 1 hora de live. Antes que o Instagram nos corte aí, quero lhe agradecer imensamente aí por ter aceitado o meu convite, agradecer a audiência de todos. Pessoal, então assim, lembrando que sábado, né, Andrei? Você vai estar... Sábado, 3 horas da tarde, no YouTube do Corrida Perfeita. Boa. Então sábado lá, galera, quem quiser participar, participa lá. E lembrando que estamos numa nova fase de corrida de rua, onde, cara, vários conteúdos, Julho 4.0 voando aí, mais conteúdos para vocês aí, tá bom? Então, se você não segue o Andrei, segue o Andrei lá. Se você não me segue lá, porque os dois conteúdos de muita qualidade. Então, valeu, Júlio, muito obrigado pelo convite, cara, até amanhã, quando quiser pra gente trocar uma ideia, que é sempre bom trocar uma ideia, falar sobre corrida, compartilhar conhecimento, que é compartilhando conhecimento que a gente engrandece, que a gente cresce, né, cara? E vamos nessa. Galera, sabadão, workshop aberto para todo mundo sobre técnica de corrida, sobre fortalecimento, sobre a corrida e aquele bom papo. 3 horas da tarde, sabadão, no YouTube do Corrida Perfeita. Valeu, Júlio. Obrigado. Fique bem. Uma boa semana. Até mais, cara. Tchau, tchau. É nóis. Tamo junto. Obrigado, mestre. Valeu.